Deus abençoe os irmãos. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor esteja com cada um nesta noite onde nós nos reunimos em torno da tua palavra. Vamos aproveitar que estamos de pé, vamos ler as Escrituras no livro de São João, capítulo 9, versículo 1. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando através da internet, nosso canal Mensagem Fundamental no YouTube. Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos ler São João capítulo 9. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos presentes e aqueles que estão nos acompanhando, que Deus abençoe também. Esta noite vamos falar um pouquinho sobre quadros horríveis. É o tema desta noite. Em São João capítulo 9, vemos aqui no versículo 1, 2, 3, um quadro horrível, mas que neste quadro Deus estava nele. São João capítulo 9, verso 1. Irmã Achado? E passando, Jesus viu um homem cego de nascença. Terrível, né? E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, que quer dizer mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Vou explicar isso aqui, porque eles fizeram essa pergunta. 3. Respondeu Jesus: nem ele pecou para que nascesse cego, nem seus pais pecaram para que nascesse cego, mas foi assim para que se manifestassem ou se manifestem nele as obras de Deus. Amém? Vamos repetir novamente. Nem ele pecou para que nascesse cego. Presta atenção, Jesus não está ignorando o fato do pecado. Ele não está ignorando. Presta atenção, você tem que ter entendimento espiritual. Ele não está ignorando o fato do pecado, mas ele está respondendo: nem ele pecou, nem seus pais pecaram para essa condição. E eu vou explicar por quê que Jesus se dirigiu dessa maneira. Mas aconteceu para que se manifestasse nele o poder de Deus, ou a glória de Deus. É um quadro horrível, mas Deus estava nele. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por nos ter dado esta porção da Tua Palavra nesta noite. Que as bênçãos do Senhor venham sobre o coração de cada nesta hora. Ó Deus bendito e Deus eterno, que o Espírito do Senhor toma controle das nossas vidas, e que a mão de misericórdia do Senhor toma controle de cada um nesta hora, no poder do nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar. Antes de nós começarmos aqui a mensagem dessa noite, com alguns avisos, né? Nós já estamos aí aproximando, já chegando os dias. Falta quantos dias? 18, 19? 18 dias? Está faltando 18 dias para começarmos a confraternização aqui no Tabernáculo da Fé, os dias 19, 20 e 21 de setembro agora, né? Já temos aí a confirmação de alguns pastores, de alguns ministros, Curitiba, São Paulo, região metropolitana e outros lugares que já estão conosco a partir de sexta-feira, dia 19, não, sexta-feira, dia 19, sábado 20, onde nós teremos um trabalho com os jovens às 16 horas, no sábado, dia 20, e à noite, no sábado mesmo, tem continuidade com o trabalho à noite, com a reunião com toda a igreja, com todo mundo, né?
sábado, às 18h30, começará às 18h30. Na sexta-feira vai ser às 19h30. Não haverá culto em Birité, não haverá culto no tabernáculo em Birité na sexta-feira, dia 19, por ocasião do culto aqui na sexta-feira, né? Dia 19, a abertura. Aí nós temos o sábado e temos o domingo, né? Nós tínhamos programado o encerramento no domingo de manhã, na escola dominical, às 9 horas, mas passamos para as 18, como culto normal, o culto de encerramento, né? Então nós, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, que esses dias sejam dias abençoados, que sejam dias nas quais possamos ter um bom tempo na presença de Deus, um companheirismo em torno da palavra revelada. E temos também aqui ao lado, aqui, né, terminamos, está tudo piquetado para fazer o piso, se for da vontade de Deus, né? Se aquelas ajudas que nós falamos entrarem, nós podemos fazer. Se não, né? Deus sabe todas as coisas, né? Fizemos o possível. E outra coisa que eu queria falar também, o irmão Carlos está aí, vai conseguir, né, irmão Carlos? Porque a segunda terça para pegar a história, você vai passar um pouquinho, né? Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Muito bem. Nós vamos. Eu tinha algumas coisas para falar também, mas acabei esquecendo também. Depois, se eu lembrar ao longo do caminho, a gente vai falando, né? No final do culto, a gente fala. 7, semana que vem, dia 7, vai ser a Santa Ceia, a Santa Ceia do Senhor. Então, para os irmãos que não entendem, alguém chegou para mim e disse: pastor, não será no dia 14? Não será dia 14, porque, como eu já falei, quando o segundo domingo der no dia 14, nós adianta para o primeiro domingo, porque senão fica no meio do mês, fica a Santa Ceia no meio do mês. Então, como agora o primeiro dia útil vai ser na segunda-feira, amanhã, então dia 7, no domingo, é a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Amém? Então, dia 7 é a Ceia do Senhor. Eu estive domingo passado, estive aqui no culto, eu estive na igreja do pastor, levando um convite para ele, pessoalmente, e aí acabei pregando lá também. Ele me constrangeu a pregar, e eu trouxe a mensagem para a igreja, e foi uma bênção, graças a Deus por isso. O irmão Léo estava contando, o irmão que está nos visitando, é o senhor Idiópolis. Qual é o nome do senhor? Gilson. Irmão Gilson. Mora por aqui, né, irmão? Por aqui. Aqui na região? Sim. Que bom. Deus abençoe o senhor, não? Seja bem-vindo. Nossos cultos aqui são todas as quintas, às 9h30 e domingo às 18 horas. Tá bom? Deus abençoe o senhor. Muito bem, irmãos. Antes de nós entrarmos no tema, eu tenho aqui uma postagem que nós colocamos no grupo. Deus nos chamou para sermos ecos a essa mensagem. Ecos. O que significa a palavra eco? Significa ressoar, repetir ou falar ou dizer a mesma coisa ou o mesmo assunto. A palavra eco vem da palavra ecoar, que também significa ressoar, repetir, ou falar, ou dizer a mesma coisa ou o mesmo assunto. O apóstolo São Paulo, ele disse na Escritura que ele dizia que nunca cansava de dizer as mesmas coisas. Eu não me canso de dizer. Em outras palavras, eu não me canso de pregar ou ensinar as mesmas coisas. Ele falou isso com tanta autoridade que, tirando qualquer especulação de que alguém, até mesmo dentro do ministério dele, seu tempo,
pudesse vir com alguma coisa relativa ao que ele pregou. Você sabe que não existe pontos relativos na mensagem. A mensagem é única, a palavra é única e é verdadeira. Não há relativização na palavra. Não existe pontos relativos. Não existe. Por exemplo, pastor, explica para nós melhor o que o senhor quer dizer com isso. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: não adianta nenhuma igreja, nenhuma denominação, seja ela pentecostal, seja ela ortodoxa, seja até mesmo a mãe das denominações, que é a igreja católica, não importa quem seja, com tais afirmações assim: eu estou vendo aqui mais escritura, mas aquilo foi por aquele tempo. Vamos pegar, por exemplo, algumas escrituras ou doutrina da qual Paulo disse. Veja bem, Paulo falou sobre o cabelo da mulher. Ele falou que o cabelo não deve ser cortado. Ele disse que se fosse cortar, é melhor tosquiar. A mulher não vai querer andar para a rua para baixo, a cabeça na rabada, vai querer? Não vai. Então deixa crescer. Porque a mulher ter o cabelo comprido é honroso. Amém, irmão? Aí você mostra essa escritura para uma determinada pessoa que se diz crente ou cristão, mostra para ela: mas isso é relativo. Isso é porque lá atrás não existe relatividade nas escrituras. É a palavra, é a verdade. Você crê que é a verdade, irmão? E Paulo, para poder tirar qualquer tipo de espírito fora disso, ele escreveu aos Gálatas dizendo: mesmo que um anjo venha, desça do céu e vos anuncie outro evangelho relativo, vamos dizer assim, além do que eu tenho pregado, seja amaldiçoado. Isso quer dizer, seja anátema, não receba, é amaldiçoado, não receba. Não importa quem seja o ministro, quem seja o pastor, se ele tem grau de doutorado, se ele tem bacharelado, ou se ele tem teologia, não importa quem ele seja, ou quantos diplomas ele tenha, mesmo que ele venha com alguma coisa distorcida, tirando ou colocando aquilo que eu preguei, ele colocou um anjo acima dos homens nesse sentido. Mesmo que nós mesmos, ou um anjo, desça do céu e vos anuncie outro evangelho, outro ensinamento, outra doutrina, que não seja aquilo que eu tenho pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Não receba nada amaldiçoado, não receba nada que venha do homem, receba aquilo que vem direto de Deus. Amém, irmão? Amém. Você pode glorificar a Deus com suas palmas. Relativiza. Vejam bem. Então, quando Paulo disse devemos ser ecos, ele disse ecoar. Vem do provérbio, vem da palavra eco, vem da palavra ecoar, que também significa ressoar, repetir ou falar ou dizer a mesma coisa ou mesmo assim. Paulo disse: eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Ele disse: mesmo que um anjo desça do céu e nos anuncie o evangelho que eu tenho pregado, não receba. A Bíblia diz: aquele que tirar ou aquele que acrescentar, que acrescente isso, que tire aquilo, não pode relativizar. Isso foi por aquele tempo. Outro dia, pregando sobre a Santa Ceia, mostrando o lava-pés na Bíblia, nas Escrituras para um determinado pregador, isso foi lá no bairro Alterosas, em Betim, falando sobre o lava-pés em São João capítulo 13, a partir do versículo 4,
onde Jesus disse: vós me chamais Senhor e Mestre, e dizeis bem, isto porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo. Exemplo é para ser seguido. Você crê nisso, irmão? Você crê que exemplo é para ser seguido? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós. Aí veio o pregador e disse: é relativo, isso foi lá naquele tempo. Ele disse: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ele disse: não, isso foi para aquele outro tempo, não é para agora não. Aquilo foi um sinal de humildade de Jesus. Eu falei: sim, foi um sinal de humildade, mas aqui está o mandamento, para que, como eu fiz, façais vós também. Aí vem lá em São João 14, verso 17, diz: e vocês serão bem-aventurados se assim fizerdes. Eu sou bem-aventurado, você é também, irmão? Porque na Santa Ceia você lava os pés e eu também. Então somos bem-aventurados. Você é bem-aventurado, irmão? Então, vejam bem. Então prestem bem atenção. Olha como é que Deus garante a proteção da igreja. Olha como é que Deus garante a proteção da igreja, guardando para si o rudimento. Deus sabia, Jesus sabia, que as eras vindouras, o tempo vindouro, até chegar ao nosso tempo, ele sabia que a palavra ia ser corrompida. Não a palavra, ele não corrompe, Deus não se corrompe, mas ele sabia que o entendimento dos homens seriam corrompidos. Ele sabia que doutrinas iriam entrar, ele sabia que doutrinas iria causar, ele sabia de tudo isso. Então, observe bem que Deus ele guardou o rudimento da doutrina. Ele, sabendo que as coisas iam chegar a um ponto em que os homens sairiam da palavra, inventando doutrinas e heresias e tantas coisas mais, ele preservou a doutrina, deixando escrito assim no livro de Éfesos, capítulo 2, de que nós estamos edificados na doutrina dos apóstolos, amém, irmão? E dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Aí vem Paulo e diz para Timóteo, eu vos digo, não deixe que ninguém ensine outra doutrina. Então Deus preservou isso na escritura, está lá o ato do batismo, está lá a posição da mulher, está lá os rudimentos da doutrina de Cristo. Ninguém pode inventar nada novo, está toda a palavra revelada. É assim, vejam bem o que acontece, preste atenção. Tem inverno, verão, outono e primavera, as 4 estações do ano, para manter o equilíbrio da natureza. Então observe, você pega uma árvore na primavera, olha para ela, que bonita, jorrando suas flores, dando seus frutos. Depois você passa um pouquinho e vê o outono, você começa a ver ela murcha, já não vê mais as flores, você começa a ver as folhas caindo. Depois você vai para o inverno, e depois você visita ela no inverno, já não tem mais folha, já não tem mais nada, a vida foi embora. Mas aonde está tudo aquilo que estava na árvore? Aonde está tudo aquilo que estava na árvore, que se perdeu durante o outono, que se perdeu durante o inverno? Onde estava aquela beleza que você via na primavera?
dizendo, no sentido ministerial, de que a mulher não pode ser uma pregadora, que a mulher não pode subir no púlpito e ocupar um cargo ou um ministério para ser chamada de pastora, diaconisa, missionária, obreira. Não existe isso nas Escrituras. Mas quando você mostra para as pessoas a doutrina dos apóstolos, das quais Paulo disse em 1 Coríntios 14 e em 1 Timóteo capítulo 2, que a mulher não deve exercer nenhum ofício na igreja, que a mulher não pode ter autoridade sobre seu marido, que a mulher não ensine, e que é envergonhoso para a mulher que ensine, que fale na igreja, você mostra isso para a pessoa. Isso é raiz, está aqui, amém, irmãos? Guardado aqui. Aí vem hoje um homem, um colarinho branco e diz: não, não. Aí vem a mulher e diz: não, isso foi só para aquele tempo, agora não. Deus preservou, Deus guardou, está aqui, ninguém pode passar por cima, amém? Por isso que Deus havia prometido na sua palavra, que no tempo do fim, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, Ele restauraria de novo a fé dos filhos de todas as partes, e nós temos a mensagem restaurada outra vez. Vejam, um dia eu perguntei para um pastor, disse assim para ele assim: você crê que a sua igreja é a noiva de Jesus Cristo? Ele disse: sim, eu creio. Eu creio. Eu creio sim. E assim por diante. Você crê que... Você acha que ele vai levar a sua igreja? Ele disse: eu também eu creio. Eu creio. Aí eu disse para ele assim: como é que se chama a sua igreja? Eu não estou falando da denominação, estou falando da igreja. Como é que são as suas igrejas? Eu não estou falando de placa, tabernáculo, batista, metodista, presbiteriano, assembleia, não sei nada disso. Como que deve chamar a sua igreja? Aí ele disse: não estou entendendo, o senhor é tão estranho, não estou entendendo. Eu falei: não sou estranho, só estou te dando o norte. Como se chama a sua igreja? Eu perguntei: quando você casou com sua esposa, é você que recebe o nome dela ou ela recebe o seu nome? Aleluia. Ele disse assim, pensou: mas demorou um tempo para pensar. É claro que é a esposa que recebe o nome do marido, rapaz. Então, então a sua igreja deve se chamar Senhora Jesus Cristo. Aleluia. Porque ela vai ser esposa, não vai? É. Mas qual foi o nome que ela recebeu? Qual é o nome que a sua igreja recebe quando vai batizar? Amém? Ele disse: é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, não é a esposa de Jesus Cristo. Porque a esposa de Jesus Cristo leva o nome dele, é Senhora Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. A esposa de Jesus Cristo não tem 3 homens casados com ela, isso é poligamia, isso é adultério. Não tem um Deus Pai, uma pessoa, um Deus Filho, outra pessoa, e outro Deus Espírito Santo, uma trindade inventada por Roma. Ela é casada com um homem, um marido, Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu falei assim para ele assim, o nome dele é Oswaldo. Eu falei assim, pastor Oswaldo, eu falei assim: como é que você leva seu povo para batizar? Qual é o nome que você invoca? Isso é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome do Pai? Pai tem nome. Qual é o nome do Filho? Qual é o nome do Espírito Santo? Pai é nome? Ele disse: não. E Filho é nome? Também não. E Espírito é nome? Não. São títulos, são ofícios. Eu falei assim para ele assim: e se eu te mostrar na Bíblia que não existe nenhum batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E se eu te mostrar na Bíblia que não existe nem na capa o nome Trindade? E se eu te mostrar na Bíblia que não existe nem na Bíblia a palavra Santíssimo Trindade? E se eu te mostrar na Bíblia que não existe a palavra Deus Trino? E se eu te mostrar na Bíblia que não existe Deus Triuno? Ele disse: bom, é porque nós aprendemos assim, não nos apóstolos. É relativo? Não, não existe Deus relativo. A palavra é verdadeira.
lá e disse: ah, mas aqui é porque? É porque? Não, é porque ele olhou e tal, o olho dele ficou vermelho. Aí eu falei: não, nós somos amigos, nós temos programa de rádio, não tem problema não. Aí ele foi e olhou lá Mateus 28:19 e disse: não, agora eu entendi, nós aprendemos na teologia. Ah, é? É porque que nós fizemos seminário lá na teologia, nós passamos por essa passagem e nós descobrimos. Vocês descobriram? Não é por revelação não? É que nós descobrimos que ali aquele batismo em nome de Jesus, em Atos 2:38, é porque Pedro estava convencendo os judeus a crer no Evangelho, por isso que ele batizou em nome de Jesus Cristo. Eu falei: é? Porque era judeus? É porque era judeu? Ele disse: ah, então tá bom. Então tá bom. E Atos 8:14, eram judeus? Samaria faz parte? E Atos 10, onde Pedro estava lá com Cornélio, gentil, era judeu? Não. E Atos capítulo 19, onde Paulo estava lá na casa de Priscila e Áquila, eram judeus aquela cidade? Não. E então por que então, rapaz? Disse: eu vou ter que estudar mais. Até hoje estou estudando, nunca aceitou. Mas o cristão, quando tem um entendimento aberto, revelado, na hora ele recebe, na hora ele crê. Por isso que a noiva dos seus filhos leva o nome dele, Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando você foi para a água para ser batizado, eu disse, ou alguém disse: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ora, o eco vem da palavra ecoar. Ora, suponhamos, a pessoa põe na cabeça assim: sabe uma coisa? Eu vou montar uma denominação para mim. Aí monta uma denominação. Só que eu tenho que ter uma doutrina. Doutrina batista, doutrina metodista, doutrina assembleiana, doutrina pentecostal. Todo mundo falando de Deus, todo mundo falando de Jesus. Todo mundo mencionando os apóstolos. Testemunho de Jeová. Aí quando você vai ver, por que eu prego a doutrina dos apóstolos? Porque ninguém pode fazer isso colocando sua própria doutrina. Só existe uma. Só existe uma, amém? Aí eu continuei dizendo para ele assim. Eu falei para ele assim: vejam bem. Eu falei assim para ele assim: Oswaldo, já falei isso na igreja, irmão Oswaldo. Foi assim, 10 dias. Eu falei: irmão Oswaldo, Jesus, quando ressuscitou, não ficou mais 40 dias na terra? Ficou. Ele ficou ensinando os discípulos, ficou dando mandamentos e ordens. Foi. E o que ele falou? Ele disse que voltaria, não voltaria? Eu falei para ele assim: irmão Oswaldo, a mesma igreja que ele deixou é a mesma que vai buscar. Amém. Se você vai trabalhar de manhã, eu já falei isso. Se você vai trabalhar de manhã e a sua esposa te dá marmita na porta da casa, da sala, e você dá um beijinho na testa dela, dizendo: lá para 5h30, 6 horas eu chego. O marido quer encontrar a esposa aonde? Aonde? No mesmo lugar. Então a mesma igreja que ele deixou para ir é a mesma que vai buscar, não a mesma pessoa, mas a mesma doutrina, a mesma fé. Aleluia! Ele não vai buscar uma igreja porque mudou, porque nós fizemos experiências, estudos. Não importa. Não importa quanto tempo passa, que séculos passam, que anos passam, tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. Só existe uma fé, uma doutrina. Foi isso que Paulo disse lá: uma fé, um só Senhor, um só batismo. Não tem várias fés, não tem vários entendimentos. Ou
dentro tem gente que era da Batista, tem gente que era da Metodista, tem gente que era da Assembleia, tem gente que era da Deus e Amor igual eu, tem gente que era católica, mas tudo agora numa só fé. Antes não, cada um com sua fé, mas Deus abriu o segmento e colocou de parte em uma só fé. Amém, irmão? Você pode glorificar o Senhor Jesus. Aliás, tinha gente unicista, no caso do irmão Antônio lá atrás, da irmã Clemente. E agora crê na mesma fé, e também em Betel, que era Betel, mas tudo numa só fé. Agora, amém, irmão? Num só entendimento. E não vários entendimentos. Só existe um entendimento. Veja, aqui está. Nós encontramos, por exemplo, vamos pegar aqui um ponto-chave. No livro de Atos, capítulo 17, antes, nós sabemos que quando Paulo encontrou com Áquila e Priscila, demorou 14 anos para Paulo visitá-los de novo, um casal. Presta atenção, quando Paulo batizou Áquila e Priscila, demorou 14 anos para Paulo de novo os visitá-los. Mas nesse período de 14 anos, aconteceu muita coisa. Até o ponto de chegar um rapaz, evangelista, pregador, poderoso nas Escrituras, no capítulo 17, que é, o nome dele se Apolo. Não é isso? Apolo. A Bíblia diz que Apolo era temente a Deus, poderoso nas Escrituras. Não é assim que é escrito lá? Atos 17. Apolo, poderoso nas Escrituras, homem temente a Deus, eloquente, mas olha o que diz a Bíblia: conhecendo somente o batismo de João. Só conhecia o batismo de João. Sem pastor para congregar, sem visita de Paulo, então o que Áquila e Priscila faz? Vai em uma reunião onde Apolo está pregando. Leia em casa quando você chegar, Atos 17. Aí quando Áquila e Priscila, firmados na palavra, conhecendo o evangelho completo, e Apolo não tinha completo, porque Apolo só conhecia João, era um dos discípulos de João, só conhecia o que João tinha ensinado. Então chega o tempo que Áquila e Priscila vai na reunião onde estava Apolo, e ficou admirado por ele ser um homem central, um homem íntegro, um homem com um bom espírito. Depois do culto, depois das apresentações, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, cumprimenta Áquila e Priscila por último, e Áquila e Priscila começa a falar com Apolo. E Apolo desperta por aquilo. Acabou de pregar e agora está sendo despertado por outra pregação. Áquila e Apolo falando para Apolo. Áquila e Priscila falando para Apolo, que tinha acabado de pregar, e desperta em Apolo um desejo de conhecer o que Áquila e Priscila estavam apresentando. O que Áquila e Priscila não deram de pastor, não. Não deram de pastor, querem fazer um trabalho de pastor, de disso, de outro. Olha, nós podemos ensinar você só até aqui. Mas o apóstolo Paulo está viajando, recebendo as cartas dele, que vai passar aqui. Ele vai vir aqui. Se o senhor quiser, no dia que ele vier, nós vamos conhecer. E no dia que Paulo chegou, Apolo também foi junto. Amém, irmão? Apolo foi ouvir Paulo. E então Paulo, sabendo que tinha um grupinho lá que cria somente no batismo de João, no ministério de João, em Atos capítulo 19, a partir do versículo 1, vamos ler o que está escrito lá? Vamos ler? Atos capítulo 19. Atos 19. Vejam bem. Atos 19. Vamos pegar Atos 18. Atos 18. Atos 18. Amém? Amém. Os irmãos lendo Atos 18, versículo 24. Éfeso, na cidade de Éfeso. Apolo em Éfeso e em Corinto. Versículo
24, Atos 18, verso 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso das Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as Escrituras do Senhor, conhecendo somente o batismo de? Conhecendo somente o batismo de? Não esqueça isso. 26. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Olha só, Apolo não tinha o caminho de Deus pontualmente, mas Áquila e Priscila declarou mais pontualmente o caminho de Deus. É como se você chegasse para o evangelista aí fora, na rua, e encontrasse com um batista, metodista, presbiteriano, e desse para ele um panfleto sobre o batismo de Jesus Cristo. Ele só sabe até certo ponto. Mas se você mostrar o batismo para ele e ele se interessar, você vai mostrar para ele mais pontualmente o caminho de Deus. Amém, irmão? Olha, 27. Querendo ele passar a Caia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, a qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Ele sabia quem era Jesus Cristo, mas só tinha o conhecimento do batismo de João. 19 verso 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Olha aqui, versículo 25, Atos 18. E este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de? Bora lá. Aí, Atos 19, versículo 3. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. A porta no meio. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso, irmão? Glória a Deus! A questão é: Apolo recebeu com alegria, foi um grupo? Não, já conheço a mensagem. Não, já sou crente, já sou batista, já sou metodista, já sou presbiteriano, já sou assembleano há muito tempo. Apolo fez isso? Não. Apolo ficou: não, mas eu conheço a Bíblia, eu conheço a mensagem, eu conheço, Não, ele viu que estava errado. Ele viu que estava errado. Aí Paulo explica: escuta, vocês, o batismo de João era o batismo do arrependimento somente para crer naquele que havia de vir, isto é, Jesus. O batismo de João não perdoa pecados, porque sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados, e Jesus não tinha derramado sangue ainda. O batismo de João é só para arrependimento, para receber aquele que havia de vir, para apontar Jesus. E o batismo de João ainda não servia, porque ele não tinha derramado sangue ainda, e sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Aí Paulo explica: o batismo de João era apenas para arrependimento e não para remissão dos pecados, mostrando ao povo no que havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E esses que estavam ouvindo Paulo alegria, e os que ouviram receberam e foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí sim recebeu o verdadeiro batismo. Amém, irmão? Aleluia. Amém? Vejam bem como é que é a coisa.
Aí está. Nessa era tivemos uma voz, e essa voz ainda continua por meio de uma mensagem. E alguns podem dizer: mas o mensageiro já partiu para o Senhor. Sim, mas a mensagem continua. E até que as duas testemunhas de Apocalipse 11 apareçam em cena para Israel, essa mensagem é a única voz. Você acredita, irmão? Vê? Aí está. Ele, o profeta, pregou a mensagem titulada A Voz de Deus nesses últimos dias. Sim, estamos nos últimos dias, mas somente uma voz para os últimos dias. No tempo de Paulo, havia várias vozes, mas somente a voz de Paulo. Havia várias doutrinas, mas somente a doutrina do apóstolo Paulo. Não importa. Então, Deus pegou Paulo, um apóstolo, e então pegou os apóstolos e enviaram. Então eles colocaram o fundamento. O que é o fundamento? O que é o fundamento? A Bíblia diz em Efésios 2:20: edificados no fundamento. O que é fundamento? Da doutrina dos apóstolos. Amém, irmão? Deus não pode mudar. É isso até a volta de Jesus Cristo. Amém, irmão? Não pode mudar por nada. Não tem homem, não tem mulher, não tem bispo, não tem arcebispo, não tem papa, não tem cardeal, não tem teólogo, não tem seminarista que pode mudar isso. Se mudam é porque não temem a Deus. Se mudam é porque não temem suas almas. Se mudam é porque são anjos caídos. Se mudam as escrituras para seu belo prazer é porque não tem compromisso com a palavra. Se mudam, não temem por Deus. Se mudam, não temem por suas almas. Se mudam, não estão nem importantes para o inferno. É porque é lá que vai. Para todos que mudam as escrituras, mas para aquele que permanece na palavra, permanece com Deus. Aleluia, glória a Deus. Esta igreja, esse templo está construído, mas se não tiver fundamento, qualquer terremotozinho vai embora. Qual é o fundamento que está aqui? Vocês conseguem ver o fundamento? Não, por quê? Porque a igreja está construída no fundamento. Aqui tem turbulão, ali tem turbulão, ali tem turbulão, ali tem turbulão, lá tem turbulão, tem a base. E aonde a igreja está construída, esse templo, vocês conseguem ver o fundamento? Não conseguem, porque a igreja está em cima do fundamento. Vê? E qualquer igreja, qualquer denominação que não esteja no fundamento, sobre as bases da doutrina, no fundamento da palavra, vai ruir, vai cair todas. Serão marcados pela besta, serão engolidos pelo concílio de Roma. Mas a noiva do Senhor Jesus Cristo leve o nome do seu marido, seu esposo, Senhor, pelos Cristo. Aleluia. Veja, observe. Não importa quem tem um dom, um grande ministério, uma grande igreja, um grande ministério, um grande orador, com grandes dons, isso não importa, pois para estes foi enviado a eles uma mensagem e uma única voz. O mundo pentecostal, ou o mundo denominacional, com todas as suas vozes teológicas, tem suas próprias vozes ministeriais. Vejam bem, só temos um lugar nas Escrituras aonde houve uma discussão por causa de entendimento. Só, de lá para cá, nunca mais, entre os apóstolos. Mas mesmo assim, não por causa disso. Quero que vocês prestem bem atenção. Olhem para mim. Vou repetir. Só tem um lugar nas Escrituras onde dois homens tiveram que discutir, porque o entendimento de um não estava batendo com o outro. Eu estou falando do Novo Testamento. Estou falando dentro dos apóstolos, estou falando na Bíblia.
E não é doutrina no sentido de entendimento, de conhecimento, não. Era costume no sentido. Porque quando Deus chamou Paulo, Deus não disse assim, ó, vou te apresentar para Pedro, vou te apresentar para Tiago, vou apresentar você para os apóstolos. Não! Ele estava indo com cartas para Damasco, para prender alguns. E no caminho, Deus, o próprio Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus, você quer isso, irmão? O próprio Deus derrubou do cavalo naquela coluna de fogo. Ele falou certo: quem és tu, Senhor? Senhor está certo, mas ele não sabia que era Jesus. Ele não sabia que era Jesus, porque ele sabia que a coluna de fogo guiou os filhos de Israel lá no Egito. A mesma que apareceu para Moisés, a mesma que guiou os filhos de Israel no Egito, no deserto. Ele sabia que aquela coluna de fogo que derrubou ele era a mesma, mas ele sabia que era o Senhor. A coluna de fogo era o Senhor, mas ele não sabia: quem és tu, Senhor? Ele disse, Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele sabia que era o Senhor, mas não sabia que era Jesus. Amém? Demorou 14 anos para ele ir a Jerusalém, onde estavam os apóstolos, onde estava Pedro, onde estava Filipe, onde estava Tiago. 14 anos, e Pedro e Paulo pregando a mensagem, pregando a palavra, sem conhecer nenhum apóstolo. Quando Paulo, mais Barnabé, vai para Jerusalém para ser ouvido pelos apóstolos, sabendo os apóstolos que Deus tinha visitado, que Deus tinha ordenado ele chamar a atenção dos discípulos, e ele desceu a Jerusalém, ele e Barnabé, e quando chega lá em Jerusalém, Paulo expõe o Evangelho e expõe o que aconteceu com ele diante dos apóstolos. Os apóstolos admirados com aquilo: olha, pregando a mesma coisa que nós pregamos, batismo em Jesus Cristo também, posição da mulher também, o único só Deus também. Eles ficaram maravilhados. Mas aí Paulo ficou mais um pouquinho em Jerusalém e viu num culto Pedro tentando circuncidar alguns gentios. Aí Paulo: não, está errado. Essa foi a única coisa, foi um único disparatezinho, um desentendimento, de entendimento, de compreensão. Aí Paulo: não, está errado. Não, aí Paulo disse: escuta, Pedro, a circuncisão agora não é na carne, não. Você está querendo prosseguir o mesmo ritual judaico? A circuncisão agora não é na carne, não, agora é no espírito. Aí teve uma breve discussão entre os dois, e Paulo lá na frente explica que teve que discutir com ele porque era repreensível, ele precisava de repreensão. Mas lá na frente, em 1 Pedro, Pedro reconhece o conhecimento de Paulo. Amém, irmão? Foi só isso. Aí Paulo disse: ô Pedro, peraí, sendo tu judeu, você quer querer circuncidar agora os gentios? Não, isso já acabou, você não entendeu a mensagem. Agora Jeremias, às vezes agora nem papo em tábuas, mas não, agora é no coração, Pedro. Agora é o espírito dentro da alma, no coração. Amém, irmão? Mas Pedro, talvez ele: não, mas eu sou o primeiro, a chave do céu está comigo. Não houve isso não. Não houve esse negócio de a chave me deu para mim, Paulo. Não, eu sou o primeiro, Paulo. Quem defendeu Jesus foi eu. Quem foi a cadeia no dia que foi preso foi eu. Nada disso. Foi só isso. Foi a única coisa. Mas o conhecimento e a doutrina era a mesma. Amém, irmãos? Então, quando Jesus Cristo voltar, Ele vai buscar a mesma igreja que Ele deixou. Amém, irmão? A mesma ceia, a mesma posição das mulheres, a mesma santidade, o mesmo culto, a mesma fé, crendo em um só Deus, não três, crendo na mesma fé. Amém? Vê a lição. Vamos lá.
Veja, o mundo pentecostal ou o mundo internacional, com todas as suas vozes teológicas, tem suas próprias vozes ministeriais. Aqui está. Então depois desse estranhável encontro entre Paulo e Pedro, aí Pedro deixou quieto, não está certo. Não, Deus revelou. Nós conhecemos Jesus em carne. E Paulo conheceu Jesus antes de ser carne. Amém, irmãos? Pedro, Tiago e João, os apóstolos, conheceram Jesus em carne. Deus em carne humana. Emmanuel feito carne entre nós. Depois Jesus voltou a ser coluna de fogo. Paulo foi mais ainda e conheceu Deus antes de ser carne, na coluna de fogo. Amém? Aí ele deixou isso quieto. Então agora todo mundo mesma fé. Aí Paulo escreve: todos digam a mesma coisa, tenham o mesmo parecer. Não é assim que diz? Isso é eco, cada um. O que é ecoar? Eco significa ecoar, significa ressoar, repetir, falar, dizer a mesma coisa. Aí Paulo diz que todos digam a mesma coisa, que todos tenham a mesma fé, que todos tenham a mesma compreensão. Amém, irmão? Agora, vamos desafiar agora? Vamos fazer um desafio agora? Vamos fazer um desafio agora. Eu vou lá na rua, no centro da Sadeiro, pego o carro, deixo vocês aqui, pego meu carro, mais uns 2 carros, tem que ser os 2 carros. Alguém vai comigo, irmão Léo vai comigo. Aí eu passo na Batista, pego o pregador Batista. Irmão Léo passa na Adventista, pego o Adventista. Eu vou na Pentecostal, pego a Pentecostal. Eu vou na Testemunha de Jeová, pego a Testemunha de Jeová. Eu vou na Cristã do Brasil, pego o chefe da Cristã do Brasil. Eu vou na Igreja Católica, pego o Papa. Eu vou no chefe da Assembleia e pega eles. E eu vou nos mormons, pego a cabeça deles e trazemos para tudo aqui. Vê se todos eles falam a mesma coisa. Vê se todos eles pregam a mesma coisa. Vê se todos eles têm a mesma doutrina. O batista não fala conforme o metodista. Metodista não fala conforme a católica. Católica não fala conforme o adventista. Adventista não fala conforme os mormons. Os mormons não falam conforme os assembleanos. Os assembleanos não falam conforme os batistas. Está tudo confuso, cada um tem sua ideia, sua doutrina, mas só existe uma. Mas vamos para outro lugar. Se eu tivesse o poder de ressuscitar agora Pedro, Paulo, Tiago, Filipe, todos eles agora, todos eles, Silas, e colocasse aqui agora e nos ouvisse, ouviria a mesma Você crê nisso, irmão? Se Paulo ressuscita agora, eu não tinha que vir com outro evangelho. Prega, eu saí lido por Paulo. Sempre prega. Aí Paulo vem, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 34. Que as mulheres disseram da igreja. Todo mundo diz amém. Porque nós queremos isso. Eu não tinha que vir com outro evangelho. Aí Paulo viria em Atos 19, falando sobre o batismo em nome do Senhor Cristo. Nós dizíamos, amém, nós queremos disso. Aí ele viria e dizia, ao único Deus Salvador nosso, Senhor Cristo, nós queremos isso, único, não tem igreja, você quer isso, irmão? Aí Paulo fica conosco mais uns dias e dá até o segundo domingo mesmo. Eu passei com esse povo, isso está certo mesmo. Aí Paulo ministra a ceia com pão ácido, vinho da festa, e nós dizemos, amém, é isso mesmo. Amém? Não temos problema. Por isso que a igreja do Novo Testamento, ela encontra com essa guerra do último dia, através da passagem revelada. Por isso que foi permitido por Deus e prometido por Deus que esta igreja do último dia fosse restaurada, a mesma fé dos nossos pais.
teológicos, denominacionais, pentecostais, hão de saber que houve uma voz entre eles, um profeta no meio deles. Para mim não importa a popularidade, ou se o povo se envergonha de sua fé e expô-la e confirmá-la. Para mim não importa se vem mais alguém ou não. Quando eu criei essa mensagem, em 1997, lá na cidade de Pedra Azul, no norte de Minas, quando eu era ainda dirigente a Deus e Amor, quando eu criei essa mensagem, teve um evangelista lá de Presidente Prudente que estava lá, e eu tinha convidado ele. E eu preguei, quando eu acabei de crer, eu preguei para ele. Ele disse: eu também creio nisso, eu também creio, mas nós não podemos pregar isso, porque se nós pregar isso, nós vamos ser expulsos, nós vamos ser condenados, vamos ficar no banco, vamos perder a credencial. Não deram isso. O evangelista de Presidente Prudente, tem muitos anos, mais de 35 anos. Mas se nós pregar isso, irmão Vanderlei, se nós pregar isso, nós vamos arrasar. Nosso salário vai embora, tudo vamos perder. Vamos perder tudo. Olha as viagens que nós fazemos, olha os lugares bonitos que nós vamos, olha as comidas que nós comemos no restaurante, tudo pago. Se nós pregar isso, vamos perder tudo isso. Eu falei, eu prefiro perder tudo isso. Mas de tanto mostrar para ele, ele aceitou, ele creu, mas depois ele foi embora para o Presidente dele, nunca mais eu fiquei sabendo dele, nunca mais eu vi. Evangelista Luiz. Veja, me chamem de fanático, de fanatismo, de idólatra, pois eu vos digo, eu sei no que tenho crido. Amém? Aí as pessoas falam assim: é Jesus. Não, crido em toda a palavra. Tem ministérios que começaram, mas não terminarão, pois estão demonstrando suas cores, pois alguns já não têm mais a mensagem como referência, como o único caminho provido por Deus nesta última era. Já tem outros que nem mencionam mais o profeta prometido, o mensageiro prometido e o que ele faria neste dia. Tem uns que nem dizem que esse mensageiro tem a mensagem precursor da segunda vinda de Cristo. Uns tiraram até os quadros da igreja, tiraram o quadro das eras, o quadro da coluna de fogo, da nuvem, quadros esses que muitos se identificam com o crente da mensagem. Nem mesmo usam a voz de Deus, seja as literaturas, os áudios. Assim como eles se envergonham do que Deus está fazendo naquele dia e naquela era, Deus também os envergonhará. Eu fui nas igrejas da mensagem, irmão, pelo amor de Deus, tiraram os quadros, tiraram a quadra da coluna de fogo, tiraram o quadro das eras, tiraram o quadro das 7 eras da igreja, da nuvem que mostrou no Colorado. Oh, isso espanta o visitante, que nada! Isso se identifica com o eleito, isso se identifica com a mensagem que ele crê. Para alguns pode ser escândalo, mas para nós é o poder de Deus que foi manifestado, revelado e mostrado. Ora, se você tem medo de expor sua fé, que isso? Que medo é esse? Um dia pregando essa mensagem lá no bairro de Teresópolis, fui convidado. Depois, não foi em Teresópolis, foi lá em Igarapé. Lá em Igarapé, um dia nós enchemos um ônibus lá de Citrolândia e fomos para lá pregar na igreja. Fui convidado à igreja. Um irmão estava evangelizando, o irmão está vindo, estava evangelizando um pregador, um pastor batista. E esse batista ficou tão maravilhado com aquilo que estava mostrando, disse: cadê o seu pastor? Onde está seu pastor? Eu podia convidar ele para pregar na escola dominical lá em Igarapé, tem igreja batista. Eu falei: eu vou, pode deixar que eu vou. Nós fomos uma caravana e fomos. Preguei, até essa mensagem estava na rádio. Como é que chama? A igreja do século, como é que é? A igreja do século XXI, alguma coisa assim. A igreja de Atos tem que ser a mesma igreja do século XXI, tem que ser a mesma coisa. Preguei, expus a Bíblia, de canto a canto, os Atos da Apóstolos, preguei ali, mostrei tudo, e eles ficam maravilhados e tal. Ele tinha convidado alguns pastores para ir, todos anotando, tudo, e fomos embora. Terminou, todo mundo apareceu, foi embora. Passou 2 dias, o irmão Tavinho vai lá e vai na casa de visitar ele. Aí ele fala assim: sabe uma coisa? Naquele dia lá estava um dirigente regional e disse que se nós pregássemos isso, nós íamos ser expulsos. Eu não mostrei nada mais, nada menos do que a Bíblia. É porque fé é a doutrina da igreja. Não só existe uma doutrina dos apóstolos, gente. É porque fé é a doutrina
dentro da igreja. Serão envergonhados diante de Deus naquele dia. Assim como eles se envergonham do que Deus está fazendo naquele dia, naquela hora, Deus também os envergonhará. Medrosos, arrogantes, insensatos, covardes, com medo de afastar os visitantes, os novatos, os neófitos, principiantes, e para isso é preciso esconder e não apresentar o mensageiro, o profeta enviado por Deus. Para mim, esses negaram a fé, e não venha dizer que é uma estratégia ou uma maneira de não espantar as pessoas. Isso é negar a fé. Pois fiquem sabendo, Deus trata com os eleitos e predestinados, e não com alguém que possa vir manufaturado ou incrédulo. Deus me dê graça que nunca se envergonhar da mensagem prometida para esta hora, pois eu precisarei do profeta naquele dia para me apresentar quando tiver tudo apresentado ao Deus Cristo. Aleluia! Amém? Você crê na palavra revelada, irmão? Você crê na palavra revelada? Vamos cantar o hino, minha garganta foi embora. Aleluia. Você está alegre com o Senhor Jesus, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Então, graças a Deus por essa palavra, por essa mensagem reveladora que Deus nos dá. A maior revelação de todas, que o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar aqui, tirar do caderno aqui. Glória a Jesus. Deixa tudo certinho para nós conversar. Deixar tudo programado. Vamos cantar aqui, tirar o mais baixo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Dizer graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Vamos ver isso. No princípio era o verbo. Mi. Aleluia. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos de Deus. Desde a maior
percebi. Me achava chorando. Me achaste chorando nas trevas, me resgataste do mal. Senhor, quando a fidelidade, pois sei que nunca me deixará. Orando estou. Me desce glorioso sobre mim, e sempre me serve e põe em posição, porque habitar eu quero ser. Tu sabes o quanto te necessito. Levanta essas mãos. Pois quero levar-me como as águias. Essa alma branca quero seguir. Tu sabes o quanto te necessito. Ó, dá-me tua vida, ensina-me. Pois quero levar-me como as águias. Essa alma branca quero seguir. Sinto sobre mim agora a emoção. O Espírito desce com amor. Esposa da missão, é tempo de voltarmos ao lar. Tu sabes o quanto te necessito. Roda-me tua vida, ensina-me. Pois quero levar-me como as essa alma branca quero seguir. Tu sabes o quanto te necessito. Roda-me tua vida, ensina-me. Aleluia. Pois quero levar-me como as águias. Essa alma branca quero seguir. Graças a Deus. Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Quinta-feira, se Deus permitir, estaremos ali no culto de oração. E domingo, às 18 horas, em ponto, estaremos começando a Santa Ceia, o culto de Santa Ceia do Senhor. Amém? Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã. Que a graça do Senhor os acompanhe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Até domingo, se Deus permitir. Amém.